Olá a todos, essa é mais uma aula do componente curricular Sensoramento Remoto e Geoprocessamento da Universidade Federal do Sul da Bahia. Meu nome é João Batista e sou professor desse componente curricular. Na aula de hoje, nossa terceira aula teórica, nós iremos falar sobre a interação entre a energia e a matéria. Lembrando que nas aulas anteriores nós vimos o quê? Que o sensoramento remoto nós temos três elementos importantes, que são a energia, a matéria, né? E o sensor na qual recebe essa fonte da informação. Né? Lembrando que o sensoramento remoto é a ciência que estuda a obtenção de qualquer informação sem o contato físico com a mesma. Nesse componente nós iremos focar principalmente, né, a questão do imageamento por satélite. Então, no balanço energético, ou seja, em toda a energia recebida pela atmosfera terrestre, né, que chega na atmosfera, parte dela vai ser absorvida pela atmosfera terrestre, né? Parte dela é transmitida, ou seja, passa pela atmosfera, e a outra parte é refletida, ou seja, a parte que chega na superfície terrestre, né, ela vai ter essas três interações, sendo que grande parte dela também ocorre na atmosfera também, tá bom? Então, no nosso balanço energético, que nós chamamos na soma das energias que são absorvida, transmitida ou refletida, né? Nós falamos que a energia toda que chega na superfície terrestre, a energia incidente, né? Ela pode ser refletida, absorvida ou transmitida. Para uma questão de grandeza relativa, porque aqui nós não estamos trabalhando com grandezas absolutas, nós fazemos uma interação com grandezas relativas, ou seja, nós falamos que a reflectância, né, é o total da energia refletida pelo total da energia incidida. Com isso, nós eliminamos, né, as unidades da energia radiante, que seria o quê? Basicamente, megajoules, né, poderia ser, por metro cúbico por segundo ao quadrado. Então, nós teríamos essa unidade e, nesse caso, nós faríamos aqui para reflectância, ou seja, uma porcentagem. Ou seja, a reflectância, né, nessa equação que nós iremos ver aqui, poderíamos falar que 30% da energia sofreu reflectância, porque nós pegamos o total, né, como divisão, e nós colocamos a energia refletida como denominador, ou seja, energia refletida dividida pelo total. Então, isso elimina a nossa unidade, fazendo que nós trabalhamos somente com uma porcentagem. Então, nós temos a reflectância, de forma similar, nós temos a absortância, trocando somente a energia refletida pela energia absorvida, e nós temos a transmitância, que nós falamos da energia transmitida. Então, isso daí, ou seja, na unidade aqui, ou seja, 100%, ou seja, 100% da energia que chega na Terra, ela pode ser uma porcentagem refletida, uma porcentagem absorvida, uma porcentagem transmitida, na forma de reflectância, absortância e transmitância. Para nós, no sensoramento aqui, vai ser muito importante essa reflectância, né? Porque é o que nós enxergamos, o que é refletido para o satélite, né? Então, o que volta para o satélite, né? O que volta para o sensor, melhor dizendo, é a energia refletida, ou seja, a reflectância. Então, as interações que a energia, né, tem com a matéria. Então, a energia incidente, né, aqui o I, ela atinge, né, a folha, parte é refletida aqui, né? Essa energia refletida aqui vai dar tonalidade verde, né? Porque nós vamos refletir mais o espectro do verde, por isso que nós enxergamos a planta verde, né? E ela absorve parte das outras comprimento de ondas, né? Que a gente lembra da aula anterior, né? Que nós dividimos o nosso comprimento, nossa energia eletromagnética, né, em diferentes comprimentos de onda, bom? Como nós dividimos em diferentes comprimentos de onda, né? Então,
parte dessa energia aqui colorida, né? Acho que nós chamamos de cor visível, é absorvida, né? E a parte que é refletida é a cor verde, tá bom? Só que para a vegetação, vocês vão ver que a principal energia refletida não é a verde, e sim a infravermelha, a qual nós não enxergamos, né? E parte dela vai ser simplesmente transmitida aqui pela folha, tá bom? Então, a reflectância, ou seja, a energia refletida, né, a gente fala que a interação específica que cada componente curricular tem, nós chamamos de assinatura espectral. Né? O que seria essa assinatura espectral? Cada objeto, superfície, né, interage com a radiação eletromagnética. Então, essa interação na forma de absorção, transmissão, reflexão. Então, como cada objeto reflete, como cada objeto interage, se ele absorve mais ou reflete mais, né? Se ele reflete pouco, nós falamos que isso é a assinatura espectral do objeto, né? É muito importante para a gente saber essa assinatura espectral do objeto, porque é com ele que nós identificamos o objeto. Então, por exemplo, uma folha, né? Se a folha estiver muito verde, né, o comprimento de onda dela aqui, ó, ela vai ter uma alta reflectância na cor verde, como também vai ter uma alta reflectância no infravermelho próximo, tá? Também nós temos o quê? Uma baixa reflectância na cor azul e na cor vermelha aqui, tá bom? A folha seca, por exemplo, ela vai ter uma reflectância maior, né, na cor vermelha, diferente de uma vegetação saudável, que vai ter uma alta reflectância aqui, ó, no infravermelho, né, próximo, e na cor verde. Então, cada tipo de objeto tem a sua assinatura espectral. E como é que é o comportamento espectral da superfície, né? Nós dividimos a superfície terrestre em três principais objetos, que são o solo, a vegetação e a água, né, nas suas diversas formas. Portanto, é necessário entender o comportamento desses três principais alvos. Aqui tem um comportamento geral desses alvos, ou seja, quando o solo está exposto, ou seja, sem vegetação, ele vai ter uma reflectância, né, constante aqui, mais ou menos, né, crescente do azul ao vermelho, né? Lembrando que nós temos comprimento de onda, né? Que nós temos o azul, verde, vermelho e daqui para frente infravermelho próximo, né? Infravermelho termal, não, infravermelho termal daqui para frente, tá bom? Então a vegetação verde, ela vai ter uma pequena reflectância no verde aqui, tá vendo? Ó? E uma alta reflectância aqui, ó, no infravermelho, tá? Enquanto a água limpa, né, ela vai ter uma baixíssima reflectância. É por isso que a gente não enxerga basicamente a água, a gente vê ela transparente, porque ela não reflete nada. Quando ela reflete algo, é porque ela não está, né, com uma coloração adequada ou não está própria para uso ou está com alguma substância que está fazendo a sua reflexão. Né? Vamos lá ver um pouquinho sobre isso. Os parâmetros, né, da interação com o solo que a gente observa são teor de água, textura, rugosidade, matéria orgânica e teores físico-químicos. Né? Como é que é a interação com o solo? Né? Quanto maior a quantidade de água que nós temos no solo, tá vendo? O teor de água baixo, a reflectância vai ser alta. Aumentando o teor de água, né, que a gente tem aqui de 22% a 32% de teor de umidade, vai ser de umidade mais alta, a reflectância vai ser mais baixa aqui, tá certo? Então, a água ela vai variar muito de acordo, tá, com a quantidade de água na qual ela vai ter. Tá? Então, aumentou a quantidade de água, nós diminuímos a nossa reflectância. Tá?
Aqui nós temos um bom exemplo de como a relação da água com a reflectância que nós temos do solo, né? Como é que ela ocorre? Aqui nós temos, ó, um pivô central, né? Essa é uma imagem bem clássica de uma área de agricultura bem intensificada, né? Um aparelho, um pivô central aqui, né? Que ele faz uma forma circular, é muito clássico. Nós vemos uma imagem dessa, a gente sabe o que que é. Essas bolas são pivôs centrais de irrigação. E ele é um aparelho de fazer a irrigação do solo para fazer o cultivo. Então aqui, ó, nós vemos uma linha reta aqui, ó, é um pivô central irrigando. Onde nós temos a parte mais clara aqui, onde não foi irrigado, ainda está seco. Essa parte escura aqui está sendo irrigada, porque ele faz como um relógio, ele vai mexendo dessa forma aqui, irrigando o solo. Uma área muito grande que ele está irrigando aqui. Então, quanto mais a quantidade de água que vai estar no seu solo, mais escura vai estar o seu solo. Tá? E como é que é a interação, né, com relação aos tipos de textura, né? Solos com texturas mais finas, por exemplo, solos argilosos, né, eles terão uma baixa reflectância, né, a porcentagem refletida aqui, enquanto solos de texturas mais grossas terão maior reflectância. É só reparar na areia da praia, que são textura bem grossa, a reflectância é muito clara. Enquanto nós temos aqueles solos mais férteis, que são solos mais argilosos, com textura que possibilitam maior quantidade de ânions e cátions, as plantas, né? Eles têm uma textura mais escura, né? Por isso eles vão ter aqui, né, uma baixa reflectância. Né? Mesma coisa com o teor de matéria orgânica. Quanto maior a quantidade de matéria orgânica no seu solo, mais escuro ele vai ser. É aquele solo que nós falamos, aquele solo escuro, né? Ou aquele solo do horizonte A do seu extrato do seu solo ali. Então, ele vai ter uma cor bem escura, né? E vai ter uma grande quantidade de nutrientes. Quanto mais escuro o seu solo, maior quantidade de matéria orgânica ele vai ter, né? Quando for bem escuro, preto, e menor vai ser a sua reflectância, né? Assim como os óxidos de ferro também vão dar uma menor reflectância ao seu solo. É o exemplo do latossolo, né, eutrófico vermelho, né? Nós temos aquele solo bem latossolo vermelho eutrófico, que é um solo bem escuro, né, que a gente chama de terra roxa até, né? Então ele fica com uma tonalidade bem escura e vai diminuir por conta do excesso de óxidos de ferro. E com relação à vegetação, o que determina a reflectância, né, a interação da energia com a vegetação, que determina as diferenças de variação, né, de reflexão? Nós temos o teor de água nas folhas, os pigmentos presentes, se tem ou não deficiência nutricional, né, e o tipo de planta, e outras interações. Então, né, a interação da energia com a vegetação, ela é dividida em diferentes comprimentos de onda. A parte de pigmentos ele é muito importante para a região do visível, né? Sendo que a clorofila ela vai atingir muito aqui, ó, né? Como a clorofila sendo a tonalidade verde, ou seja, ela acaba refletindo a cor verde, então ela vai ter uma alta reflectância na minha cor verde aqui. Enquanto que nas cores azul e vermelha vai ter uma baixíssima reflectância, né? A estrutura celular da minha planta, né, ela vai ter uma reflectância alta aqui no infravermelho, tá certo? E o conteúdo de água aqui vai determinar as diferentes reflectâncias aqui na minha planta, né? Na parte de interação da energia com a vegetação, né, quando a gente fala na questão do teor de umidade, ou seja, a quantidade de água que vai ter a planta,
quanto maior a minha quantidade de água, né? Aqui, ó, maior quantidade de água, ou seja, um volume muito grande de água na folha do milho aqui, por exemplo, vai ter uma baixa reflectância, né, em todos os comprimentos de onda. Então, à medida que a folha vai dessecando, ou seja, ela vai ficando mais seca, ela vai aumentando a sua reflectância aqui. Tem dois princípios aqui que são interessantes. À medida que a planta vai perdendo água, ela vai ficando muito mais sensível, né? Vai tendo, a gente fala de estresse hídrico. Então, para ela aumentar a reflectância, ou seja, aumentar a energia refletida, é importante, porque ela não vai conseguir absorver a água para fazer fotossíntese mais. Porque ela não vai conseguir absorver água, não vai absorver radiação para fazer a fotossíntese, porque ela não tem água suficiente para fazer a fotossíntese, né? Porque a fotossíntese precisa de água. Tá bom? Então ela vai acabar refletindo mais aqui. Então é uma própria defesa da planta, porque ela não vai conseguir absorver essa radiação para transformar em energia química, né? Ou seja, transformar energia luminosa em energia química, que é o processo da fotossíntese. Então ela acaba refletindo essa energia, né? Então a gente atua dessas duas formas, como uma defesa da planta, né? Então ela acaba refletindo essa energia aqui. E a deficiência também, né, de nutrientes, ela vai causar esse mesmo efeito, ou seja, se ela está com deficiência suave, vai ter uma baixa reflectância. Aumentou essa deficiência, principalmente nitrogênio, que é um elemento muito importante para a parte de pigmentação, ou seja, diminuir a clorofila, então ela vai fazer o quê? Vai aumentar a reflectância aqui, ó, para que absorva menos radiação, né? Porque não vai ter capacidade para transformar essa radiação em energia química, essa energia luminosa em energia química. Toda folha que está com deficiência nutricional, principalmente nitrogênio, ela vai ter uma tonalidade mais clara, enquanto que ela, quando está muito bem adubada, ou seja, com bastante nitrogênio, ela está um verde bem escuro. Então isso aqui está refletindo bem o que está sendo representado no gráfico aqui. Aqui está diferentes respostas espectrais, né, para a pigmentação das folhas, ou seja, as folhas verdes, né, elas têm uma reflectância aqui um pouco maior na região do vermelho, e uma baixa reflectância nas outras cores, né, e uma alta reflectância aqui, ó, na minha zona do infravermelho, tá bom? A folha amarela, ou seja, quando você está tendo um processo de senescência, ou seja, a perca de pigmentação, ela vai começar a aumentar a reflectância, tá vendo aqui, ó, nessa região, vai tornar a folha mais amarela, porque ela não já está mais fazendo fotossíntese, tá? Enquanto a folha vermelha, ela tem uma pigmentação diferente, ela tem xantofila, né? Ela tem uma alta reflectância no vermelho aqui, né? Mas ela acaba absorvendo mais radiação, tá vendo? Muito mais do que a tonalidade amarela que está refletindo mais já. Tá bom? E a folha marrom já está morrendo. Apresenta baixa reflectância aqui, né? Ela tem tá em processo até de decomposição. Então, ela está muito escura, então ela vai absorver, vai refletir muito pouca radiação, tá? E ela não está nem fazendo transformação de energia química em energia luminosa, ela já está morrendo mesmo. Um processo de um exemplo, né? Ou seja, essas áreas aqui, ó, próximas, que são vales aqui, são áreas onde a vegetação está realizando uma forte processo fotossintético, ou seja, uma região muito exuberante. Com essas regiões em vermelho, se estão acinzentadas aqui assim, onde a vegetação está com baixa reflectância já. E aqui, nesse ciano aqui, é solo totalmente exposto. Tá? Essa aqui é uma composição que a gente fala RGB falsa cor, né, onde a vegetação é representada na cor vermelha, tá bom? E o solo é representado na cor azul, tá? Então, para facilitar. Então, o que a gente vê aqui é um solo exposto, né? E essa região aqui esverdeada é uma mistura entre a região muito bem, aqui onde tem a vegetação um pouco melhor, do que a vegetação aqui, ó, onde está sem vegetação. Então, esse esverdeado
o meio a meio, né? Em as tonalidades mais vermelhas aqui um pouco, uma vegetação um pouco mais rala. Essa aqui é uma vegetação, uma imagem típica de cerrado, tá? Com áreas com cerrado um pouco mais adensadas e áreas que têm cerrado menos adensadas. Aqui tem um outro tipo, né, de vegetação, onde é muito importante também a textura, né? Onde a gente apresenta aqui áreas, né, que tem uma rugosidade muito alta, né? E o assombreamento da minha imagem é importante, né, no meu estudo da minha vegetação aqui, porque vai refletir o tamanho das minhas árvores aqui, como aqui também. Sombreamento, né, a sombra projetada identifica aqui, são regiões aqui de uma floresta, provavelmente uma floresta plantada. Tá? Enquanto que essas regiões aqui de ranhuras aqui, são áreas onde se tem agricultura aí, né, na forma de plantio em curvas de nível. E aqui a gente tem um padrão interessante que a gente chama de padrão espinha de peixe, né? É o tipo de exploração que é feito para extração de vegetação nativa, né? Você veja uma imagem de Mato Grosso, né? Onde você faz uma abertura aqui principal, fazendo várias outras aberturas para a extração de uma vegetação nativa, tá? Então são regiões grandes. E essas bolas azuis aqui, ó, podem ser simplesmente vilas, tá? Porque são áreas bem grandes aqui. Esse é um padrão de exploração aqui de vegetação nativa. Né? E quais são as interações que nós temos com a água? Né? A água, né, no espectro visível, ela depende muito do seu estado físico. Quando ela está no estado líquido, ela tem baixíssima reflectância. É por isso que nós não enxergamos, né, a água. A gente vai falar que ela é transparente. Né? Quando ela está no processo, no estado gasoso, né, ela tem uma reflectância mais ou menos quase constante, né, entre todas as cores. Né? Isso, ela acaba fazendo uma mistura dessas cores, das cores do visível. E quando a gente mistura todas as cores, nós temos a cor branca. Tá? A neve tem um comportamento parecido, né? Porém, nas regiões termais de reflectância, ela tem baixíssima reflectância por conta da sua temperatura. E outro detalhe, quanto mais limpa a água está, né? Seja água destilada, maior, nós temos aqui, então, não está colocado sendo reflectância, mas sim transmitância, tá bom? Maior a transmitância, mais a passa por ela. Quanto mais quantidade de detritos que nós teremos na água, menor a transmitância, tá? E maior será a nossa reflectância. Lembrando a nossa equação de balanceamento, né? Que é a nossa equação de balanceamento da energia, né? Balanço energético. Aqui nós temos um exemplo, né? Onde tem água. Aqui essa parte onde tem água aqui em tonalidade mais clara, quer dizer que ela tem maior quantidade de detritos, né? Refletindo muito aqui, ó, um tom mais azulado aqui, um tom mais claro, quer dizer que tem mais quantidade de solo, tá, em suspensão. Enquanto que as regiões mais escuras aqui, quer dizer que tem menos solo em suspensão, podendo até, nesse caso, né, que eu conheço a região, ter muito mais matéria orgânica em suspensão. Estou fazendo uma tonalidade mais escura para a água também. Tá? Para finalizar, né, essa aula de hoje, tem uma lista de exercícios a ser feita, né, que deve ser entregue na próxima aula, ou seja, tem um período de uma semana para responder essa lista, tá bom? Então, a aula termina por aqui e agradeço a todos.